Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast Reino dos Bichos Esquisitos. Eu sou a Vitória, do curso de Edificações da turma 2, e hoje nós vamos explorar as características fascinantes dos diferentes filos de invertebrados. Assim, eu tô aqui sozinha porque, meus amigos decidiram que a vida em grupo não era para eles e me deixaram na mão. Mas quem precisa de amigos quando se tem a companhia dos invertebrados, não é mesmo? Então, bora junto lá, vamos embarcar juntos nessa jornada científica e descobrir o incrível e hilário mundo dos invertebrados. A gente vai começar falando dos poríferos. Os poríferos são mais conhecidos como esponjas, né? Eles são aqueles caras mais zen do mundo marinho, sabe? Eles ficam lá parados, filtrando a água e pegando comida. Vida super tranquila. Eles não têm sistema nervoso, nem digestivo e nem circulatório. Eles também dependem do fluxo constante de água para tudo. A morfologia deles é um corpo poroso e assimétrico. Ele tem várias aberturas que permitem com que aconteça a circulação da água, né? A fisiologia deles é que eles são filtradores que extraem nutrientes da água que passa por seus corpos. E uma das suas peculiaridades deles é que eles podem viver até 2.300 anos. Imagine só a quantidade de não faz nada que eles acumulam. É tipo o mestre Yoda do fundo do mar. E sobre os poríferos, eles foram identificados pela primeira vez por Aristóteles em 350 anos antes de Cristo. Ele os descreveu como plantas, mas hoje sabemos que são animais. Bora falar agora sobre quinidários. Os quinidários, eles incluem as medusas, corais e anêmonas do mar. Eles têm células urticantes chamadas quinidócidos. Elas normalmente são usadas para capturar presas e se defender. É tipo um superpoder do mar. A morfologia deles é que eles têm um corpo radialmente simétrico, né? Eles têm tentáculos ao redor da boca, um trem muito doido. E uma peculiaridade deles é que eles são capazes de reproduzir tanto sexual quanto assexualmente. E uma curiosidade deles, né, é que a água-viva Turritopsis, não sei se é assim que se fala, né, mas é Turritopsis dorni. Ela é conhecida como a água-viva imortal, né? Porque ela pode reverter os ciclos de vida dela e, ela simplesmente volta a ser jovem, sabe? É como se ela pudesse estar apertando o botão de reset da vida. Em relação à história deles, os quinidários eles foram descritos pela primeira vez pelo naturalista sueco Carl Linnaeus em 1758, que inclui várias espécies em seu sistema de classificação. Agora vamos falar também sobre os plateumintos, né? Os plateumintos são vermes achatados, tipo as planárias, né? Eles têm um corpo que parece uma folha de papel e muitas espécies são parasitas, né? Como a tênia. As planárias, elas são as super-heroínas da regeneração, né? Se você cortar uma ao meio, cada metade pode virar um verme completo. Isso é muito maluco. É tipo um filme de terror, sabe? Que tem um monstro e, aí você mata ele se multiplica em vários. É muito interessante. A fisiologia deles é que eles têm um sistema digestivo incompleto ou ausente. Muitos são parasitas. E uma peculiaridade deles é que eles têm uma alta capacidade de regeneração, né? E muitas espécies são hermafroditas. Uma curiosidade muito interessante é que, como eu comentei, algumas espécies de plateumintos são hermafroditas. Isso significa basicamente que elas têm os dois conjuntos de órgãos reprodutores, sabe? Fica mais fácil encontrar um par quando você é o seu próprio par. Na sua história, os plateumintos eles foram descritos pela primeira vez por Fred Siebold, não sei como que se pronuncia esse nome, mas ele era um zoólogo alemão, né? E descobriu isso em 1848. Agora nós vamos falar sobre os moluscos. Os moluscos, eles são um grupo super variado que inclui caracóis, lesma, ostras e polvos, em várias variedades, né? Eles têm um corpo meio mole, né, meio nojento, né, como todo mundo sabe, né? Muitas vezes normalmente é protegido por uma concha. Os polvos, em particular, eles são gênios do mar, com habilidades de camuflagem dignas de um espião mesmo. A morfologia deles, né, como eu comentei, eles têm um corpo mole, né? Ele tem cabeça, pé muscular e tem uma massa visceral também. Muitos têm concha, a maioria. E sobre a fisiologia, é que ele tem um sistema digestivo completo, um sistema circulatório aberto ou fechado, varia. E uma peculiaridade deles é que alguns, como os polvos, eles têm uma inteligência absurda. E uma curiosidade é que, os polvos, eles têm 3 corações e têm o sangue azul. Em relação à história deles, né, os moluscos, eles foram identificados pela primeira vez por Aristóteles também, em 350 anos antes de Cristo, que escreveu sobre
entre suas diferentes formas e habitats. Agora a gente vai comentar aqui sobre anelídeos. Os anelídeos, né, como as minhocas e as sanguessugas, elas têm um corpo segmentado, sabe? Eles são os jardineiros do subsolo, ajudando a aeração e decomposição da matéria orgânica. As minhocas, elas são essenciais para a saúde do solo, e sem elas, nosso jardim seria um caos. Um caos, caos, caos. A morfologia delas é que elas têm um corpo segmentado com simetria bilateral. A fisiologia delas é um sistema digestivo completo e também tem um sistema circulatório fechado. As peculiaridades delas é que eles têm a capacidade de regenerar segmentos perdidos, sabe? E as sanguessugas produzem anticoagulantes. Uma curiosidade muito interessante nisso, falando, né, das sanguessugas, é que as sanguessugas, elas eram usadas na medicina para drenar o sangue, sabe? Elas produzem uma substância anticoagulante, né, que chama iridina. E basicamente são umas mini-médicas do pântano. E sobre a história, os anelídeos, eles foram descritos pela primeira vez por Jean-Baptiste Lamarck, que era um naturalista francês, em 1801. Agora, nós vamos falar sobre os nematóides. Os nematóides, ou vermes cilíndricos, né, eles são pequenos, mas são muito poderosos. Eles podem ser encontrados em quase todos os ambientes, né, e alguns são parasitas de plantas e animais. A aula que eu não perdi foi de parasitas, e o medo que eu tomei de parasita era absurdo. A morfologia, né, dos nematóides, como eu disse, é um corpo cilíndrico e alongado, né, com uma simetria bilateral. A fisiologia deles é um sistema digestivo completo e sistema nervoso simples. E uma curiosidade é que o nematóide Caenorhabditis elegans é uma estrela de laboratório porque é transparente e fácil de estudar. É tipo o nerd dos vermes, né? E a história deles é que os nematóides eles foram descobertos pela primeira vez por Carl Rudolph, né, um zoólogo alemão, em 1808. Agora nós vamos falar sobre os artrópodes. Os artrópodes, eles são o maior grupo do reino animal, incluindo insetos, aranhas, crustáceos e centopeias. Eles têm um exoesqueleto de quitina e apêndices articulados. Os insetos são os mais variados e abundantes, né? A morfologia deles é que eles têm um corpo segmentado com exoesqueleto e apêndices articulados, como eu comentei, e a fisiologia deles é um sistema circulatório aberto e um sistema nervoso complexo, né? Uma peculiaridade deles é a diversidade extrema. Eles têm várias formas e funções, né? E alguns têm até metamorfose completa. Uma curiosidade é que as formigas, elas representam cerca de 20% da biomassa animal total da Terra. Caraca, aquele trenzinho pequenininho, né? Como que a gente pensa que ele representa aqueles bichinhos minúsculos? Representa cerca de 20% da biomassa, né? Muito interessante. E, isso significa que se a gente pegasse e somasse todas as formigas, elas pesariam os mesmos que todos os humanos juntos. Sobre a história deles, é que os artrópodes, eles foram descritos pela primeira vez por Pierre-André Latreille, um entomologista francês, em 1802. Agora a gente vai falar sobre os equinodermos, né? Os equinodermos, como estrelas do mar e ouriços do mar, né? Eles têm um esqueleto interno calcário e um sistema de tubos que eles usam para se mover e se alimentar. Eles são a simetria radial em ação, né? Com corpos organizados em torno de um eixo central. E uma curiosidade é que, algumas estrelas do mar, elas podem regenerar membros perdidos. Em alguns casos, um membro perdido simplesmente pode crescer e formar uma nova estrela do mar completa. É tipo um truque de mágica biológico, né? Em relação à história, os equinodermos, eles foram descritos pela primeira vez por Jacob Klein, né, que foi um naturalista alemão, em 1734. A conclusão que a gente tem aqui, né, é o seguinte: todos esses animais invertebrados que eu disse, né, cada um desses grupos invertebrados tem o seu jeito único e fascinante, é muito interessante. E eles não mostram a diversidade e a complexidade da vida, né? Fazer esse trabalho sozinho me lembrou de como, né, assim como os invertebrados, às vezes precisamos nos adaptar e seguir em frente, mesmo quando os amigos nos deixam na mão. Mas é isso, né? Obrigado por ouvir e espero que tenham aprendido algo novo hoje. E lembram-se, somos todos invertebrados em algum momento da vida. E antes de terminar, eu queria passar uma mensagem especial para a professora Miriam. Se a vida me deu o trabalho de estar fazendo esse podcast aqui sozinha, pelo menos eu aprendi a ser tão resiliente quanto uma estrela do mar.
Quem sabe agora eu também consiga regenerar um grupo perdido. E é isso, obrigado pela atenção. All of this we go, laughing